RCP Notícias. Treze horas, muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde da RCV para esta segunda-feira. Vamos conhecer os títulos. Embaixador extraordinário e plenipotenciário de Cabo Verde junto da República Italiana tomou posse hoje. Relações entre Cabo Verde e Itália têm base sólida, considera o novo embaixador, indicando que o foco da missão é trabalhar no reforço da cooperação bilateral e multilateral entre Cabo Verde e Itália. O presidente da Câmara de Mosteiros acredita que a internacionalização do Café do Fogo passa pela mobilização de parceiros internacionais. Fábio Vieira defende que é também necessário maior engajamento dos produtores. São Vicente vai sofrer uma diminuição na produção de água a partir desta quarta-feira, 27 de março, até dia 1 de abril, devido a um programa de manutenção preventiva das duas unidades dessalinizadoras de São Vicente. A ilha deverá então sofrer uma diminuição considerável na produção de água a partir de quarta-feira. O secretário-geral da ONU considera totalmente inaceitável a decisão de Israel de proibir mais comboios humanitários da Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos. Pelo menos 25 pessoas morreram na sequência de chuvas fortes registradas em vários estados do sudeste do Brasil. O presidente brasileiro diz que é consequência das alterações climáticas. Acompanhe o desenvolvimento destas e outras notícias neste jornal, edição e apresentação de Orlando Lima. Votos de boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 13. O embaixador extraordinário e plenipotenciário de Cabo Verde junto da República Italiana tomou posse hoje. As relações entre Cabo Verde e Itália têm base sólida, considera o novo embaixador, Estevão Vaz, indicando que o foco da missão é trabalhar no reforço da cooperação bilateral e multilateral entre os dois países. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, faz saber que a missão residente em Roma terá também acreditação não residente na Grécia, Turquia e Sérvia e que ainda servirá de missão de ligação para alguns países mais próximos. Mais detalhes na reportagem com a Edneia Barros. O embaixador extraordinário e plenipotenciário de Cabo Verde junto da República Italiana, Estevão Vaz, disse que a Itália, por ser a terceira maior economia da União Europeia, oferece uma vasta oportunidade de alargamento de parcerias em vários domínios, incluindo a cooperação descentralizada. Tanto no quadro das relações entre municípios como da intervenção de organizações não governamentais. No turismo, a Itália ocupa ainda a sexta posição entre o grupo de países emissores de turistas para Cabo Verde, mas existe potencial não esgotado, tanto nesse domínio como também na mobilização de mais investimento externo. Na área técnico-científica estão lançadas algumas sementes que podem germinar e produzir, se bem aproveitadas, as perspectivas de cooperação criadas com a participação da Itália no quadro da CPLP enquanto membro observador associado. Temos de fazer referência também ao novo plano Mattei, adotado pelo governo italiano, assente em novos paradigmas de cooperação para o desenvolvimento entre a Itália e o continente africano. É um importante instrumento que poderá abrir janelas para a cooperação entre Itália e Cabo Verde nos setores prediletos, como sejam a educação, a formação, a saúde, a energia, a água e a agricultura. Estevão Vaz acrescenta que a comunidade cabo-verdiana, que considera como um ativo incontornável para o desenvolvimento de Cabo Verde, também estará no foco da sua missão. A nomeação de Estevão Vaz acontece no momento em que Cabo Verde está a concluir a redefinição sistémica da rede diplomática e consular com vista a assegurar a cobertura universal, tanto a nível dos países, assim como das organizações internacionais, afirma o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo. Assim, no caso da Itália, a missão residente em Roma terá também acreditação não residente na Grécia, na Turquia e na Sérvia. Servirá de missão de ligação para os países próximos como a Albânia, Arménia, Bósnia, Macedónia, Montenegro e San Marino. Fará o acompanhamento
das relações com as organizações internacionais sediadas em Roma, nomeadamente a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, e o Programa Alimentar Mundial, PAM, aqui todos mencionados pelo Sr. Embaixador, como organizações de extrema importância para as relações com Cabo Verde. Rui Figueiredo lembra que a Itália é um parceiro tradicional de Cabo Verde, com histórico da relação anterior à independência. De recordar que Estevão Vaz era até recentemente cônsul-geral de Cabo Verde em Nice, França. O ex-administrador não executivo do Fundo do Turismo nega que tenha havido má gestão do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo, mas reconhece a necessidade de melhoria do quadro legal. Hernani Trigueiros foi ouvido na Comissão de Inquérito sobre a gestão do Fundo de Sustentabilidade para o Turismo e do Fundo do Ambiente, onde abordou a polémica em torno do fundo transferido à Câmara Municipal de Boa Vista. A reportagem tem a assinatura do José António dos Reis. Perante os deputados da CPI, Hernani Trigueiros, administrador não executivo entre abril de 2017 a setembro de 2020, rejeita a ideia de má gestão dos fundos do turismo, explicando que não houve fundos perdidos nem ineficiência. Todos os dinheiros chegaram às câmaras e ao Estado, portanto, a quem tinha direito a esses fundos. Quem recebe os fundos depois tem que os justificar. E quem não justifica deve, obviamente, esses valores ao Estado. Não há nada naquele relatório que diga que os fundos não chegaram aos seus legítimos donos. As questões de procedimento, a CPI vai continuar a fazer o seu trabalho, olhar para o relatório da Inspeção-Geral das Finanças. Se entender que é matéria para que o Ministério Público atue, certamente irão submeter ao Ministério Público e aí sim se pode tirar esse tipo de conclusões. O antigo diretor-geral do Tesouro e que por inerência de funções desempenhou o cargo de administrador não executivo do Fundo do Turismo assegura que foi respeitado o quadro legal. No entanto, reconhece que havia necessidade de se aprimorar o quadro regulamentar do Fundo do Turismo. Para que o acesso aos fundos possa ser claro. E eu estava a referir-me àquilo que existia na altura em que eu estive no fundo. Nós não nos podemos esquecer que o Parlamento aprovou agora, muito recentemente, um novo quadro para o fundo. Portanto, as próprias câmaras já não precisam de apresentar projetos elegíveis. Em relação à polémica sobre os 100 mil contos transferidos à Câmara Municipal da Boa Vista, Hernani Trigueiros esclarece que a edilidade recebeu um adiantamento em dezembro de 2017 e que até 2020 não tinha justificar o valor. Por esta razão, a autarquia ficou a dever ao Fundo do Turismo. Houve esse adiantamento para que a Câmara da Boa Vista não tivesse a necessidade de contrair um empréstimo porque tinha fundos disponíveis e, enquanto isso, terminava o quadro dos projetos e, à medida que executava os projetos, ia entregando os justificativos. Portanto, naquela altura, era uma solução eficiente e mais barata para a Câmara. Ainda no período da manhã, a Comissão Parlamentar de Inquérito devia ouvir o ex-diretor-geral de Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério do Turismo e Transporte, Francisco Moreira, mas sem qualquer justificação, não comparou. Bom, houve aqui um corte na peça, vamos repor daqui a breves instantes. Segundo o presidente da CPI, João Gomes. Já passaram mais de 15 minutos, nós não podemos ficar aqui à espera e não temos nenhuma justificação pela ausência do auditado e depois iremos saber que o auditado Francisco Moreira não compareceu à audição para tomarmos as medidas que acharmos convenientes. E para esta tarde estão agendadas duas audições ao administrador do Instituto do Turismo, Francisco Martins, e ao antigo diretor-geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério do Turismo e Transportes, José Silva. Assunto que continuamos então a acompanhar ao longo desta tarde. São Vicente vai sofrer uma diminuição na produção de água a partir desta quarta-feira, 27 de março, até a próxima segunda-feira, 1 de abril. A empresa pública de eletricidade e água, Eletra, informa a população de São Vicente que, devido a um programa de manutenção preventiva das duas unidades sanitizadoras da Ilha do Monte Cara, haverá uma diminuição considerável na produção de água com implicação na normal distribuição. E para mitigar as dificuldades
dificuldades provenientes desta interrupção da distribuição de água, a empresa apela a todos para efetuarem o enchimento dos seus reservatórios nas zonas em distribuição, por forma a terem uma reserva de água durante o período em referência. Prevê-se a normalização na distribuição de água em São Vicente a partir do dia 2 de abril. Neste sentido, afirma a Eletra que está a desenvolver todos os esforços no sentido de minimizar todos os tipos de constrangimentos que esta operação implica. O objetivo é melhorar a eficiência das unidades dessalinizadoras e, deste modo, ter maior quantidade e qualidade de água potável disponível para a população, contribuindo para a melhoria das condições de vida em São Vicente, sublinha a empresa em nota enviada às redações. A Ilha do Sal é um exemplo a ser seguido porque não envereda no furto e fraude de energia em Cabo Verde. Sal tem apenas 8% de perdas total de energia. Valdemar Almeida com mais informações. A consideração foi feita pelo PCA da Eletra durante a inauguração do edifício técnico-administrativo da empresa na ilha, em que desafiou as outras ilhas a seguirem o exemplo do Sal, onde o furto e fraude de energia é de apenas 8%, quando comparado com a Ilha de Santiago, que está perto dos 40% de perdas, sendo mais de 25% devido ao furto e fraude de energias. Sal é um exemplo não só para o nosso técnico e para os engenheiros, para os eletricistas, que está fazendo com que não tenha perdas baixas, mas também para a população. Aqui não tem que ficar claro. A questão do furto e fraude de energia é uma questão cultural. É algo que se na Ilha de Santiago. Não tem que passar uma mensagem para pessoas de Santiago, hoje a ser como um exemplo. Um exemplo de um consumidor que envereda para crimes, porque furto e fraude de energia é crime, é ser punido pela lei como crime. Luís Teixeira alerta que, se mantiver a situação de fraude e furto no país, as energias continuarão muito caras em Cabo Verde. Aqui é um apelo, uma reflexão para a Ilha de Santiago, para a população da Ilha de Santiago. Não sei igual que chega lá, depois de passar um bocadinho, mas não creio que a hora se escolhe. E em nome do setor elétrico. Acho que se nunca resolve a questão do furto e fraude de energia, não continua a ter energia muito cara na Cabo Verde. E não tem que hoje bons exemplos. Se a Ilha do Sal não tem muito por cento, 9%, às vezes 10%, eu tenho outras ilhas também como bons exemplos. Mas o Sal é um exemplo com essa meta concretiva. A recordar que os últimos dados divulgados pela empresa de água e eletricidade davam conta de que a Eletra registrou entre janeiro e setembro de 2023 perdas correspondentes a 24,6% da produção nacional. O presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros acredita que a internacionalização do Café do Fogo passa pela mobilização de parceiros internacionais. Fábio Vieira defende que é também necessário maior engajamento dos produtores. O autarca mosteirense diz que o governo deve igualmente participar da agenda local de promoção e valorização do Café do Fogo. Nilton Pires. 2024 é um ano que fica marcado por ser um dos piores de sempre em matéria de produção de café no município de Mosteiros. A safra deste ano é praticamente nula e, segundo os produtores, não chega para cobrir os custos com a mão de obra. Assim como os produtores, o presidente da Câmara diz que a situação é preocupante. Fábio Vieira alerta para a necessidade de se trabalhar numa agenda comum, tendo em vista a preservação do café produzido nas zonas altas de Mosteiros. A Câmara está ciente disso, estamos a fazer a nossa parte. Aliás, neste momento estamos a conceber um projeto estratégico estruturante para Mosteiros, que terá um impacto muito positivo a nível do setor agrícola municipal, mas sobretudo criar condições objetivas para fazermos esse trabalho que nos falta em matéria da renovação das plantas, do alargamento das zonas de cultivo, se de facto queremos que o café seja um vetor estratégico de desenvolvimento económico de Mosteiros. Apesar da redução drástica na produção, o autarca mosteirense acredita que o café tem condições para ser alavanca do desenvolvimento económico de Mosteiros. A Câmara está disponível, penso que também o Governo, através do Ministério da Agricultura e Ambiente, deve
também manifestar a sua disponibilidade para esta agenda local que é fundamental para a preservação do café do fogo, mas penso que os proprietários devem também se interessar por iniciativas locais e estarem mais disponíveis também a contribuírem para o sucesso das políticas públicas que temos estado a implementar em matéria da promoção, internacionalização e preservação do café do fogo. Quanto à internacionalização do café do fogo, Fábio Vieira é da opinião que o município deu um passo extremamente importante naquilo que é a estratégia da variação para alcançar esse objetivo. A internacionalização do café do fogo passa, sobretudo, pela mobilização de parceiros, de instituições, de organizações internacionais com know-how, conhecimento, boas práticas, experiências e que nos possam também inspirar na conformação, digamos, de políticas públicas que respondam às demandas e expectativas das autoridades nacionais, locais, como também dos proprietários e, de uma forma geral, todos os stakeholders do café. Declarações do presidente Fábio Vieira no encerramento do 10º Festival do Café do Fogo, que decorreu de 22 a 24 de março no município de Mosteiros. O Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde quer transmitir a todas as estruturas do Estado competências para organizar o património arquivístico do país. Para alcançar este desidrato, em parceria com o Instituto Nacional de Administração de Portugal, Instituto Camões promove um programa de formação sobre transição digital na gestão de informação em arquivos da administração pública. O montante envolvido é de 3.500 contos. Nesta fase, abarca 41 dirigentes e técnicos superiores responsáveis pelo arquivo e ou da transição digital das entidades onde trabalham. Joana Lopes. A administração pública lida diariamente com grande volume de informação proveniente de diversas fontes e em diferentes formatos. No entanto, nem sempre essa informação é devidamente tratada, organizada e disponibilizada às partes interessadas, correndo o risco de comprometer a transparência e eficácia dos processos administrativos. Daí que, desde 2021, o Arquivo Nacional de Cabo Verde, em parceria com a Cooperação Portuguesa, vem trabalhando para pôr de pé o programa de formação hoje partilhado pelo presidente do Arquivo Nacional de Cabo Verde em conferência de imprensa. A formação está subdividida em 10 cursos que serão ministrados durante 8 semanas, estando o início previsto para o próximo dia 2 de abril. A ideia inicial era ter 20 a 25, mas dada a solicitação crescente do Ministério e das instituições, acabamos por fechar o grupo com 41 formandos. A nossa estratégia passa, nesse caso, por primeiro formar os dirigentes, são quem, portanto, tomam decisões a nível da organização da informação e implementação do setor, e depois, no segundo momento, formar os técnicos. Portanto, é preciso que os dirigentes de topo estejam cientes da necessidade da organização da informação para que possam criar as condições adequadas para que se faça um trabalho adequado, de acordo com aquilo que a lei prevê. Além de ter dirigentes sensibilizados e a criar condições para abraçar a transição digital na gestão dos seus arquivos, é necessário rever a lei de base do arquivo, que já conta com mais de 20 anos de existência, assegura o presidente do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde. A lei de base do arquivo completa 20 anos agora. O arquivo está no trabalho e na articulação com os seus parceiros para ou atualizar a lei em si ou regulamentar, dando os instrumentos necessários para que as instituições façam a gestão da informação. Tendo os instrumentos, tendo a legislação e tendo recursos mais capacitados nessa área, não há condição de não receber a informação, ou em formato analógico ou em formato digital, em tempo útil. Instituições, como já disse, o curso tem o custo de 32 mil euros, portanto quase 33 mil euros, são quase 3.500 contos. A gestão da informação é produzida nos diversos setores. Até o dia 6 de junho vai ser ministrada a formação composta por 8 módulos com o objetivo de desenvolver e reforçar as competências nacionais na área de gestão documental. A delegada do Ministério do Mar para a região Sul visita a Ilha do Fogo de hoje e durante 3 dias. Vera Gominho vai inteirar-se do andamento dos contratos de programa em curso com as câmaras municipais e associações e apresentar os projetos do Ministério para o setor neste ano. Levi Salomão.
A delegada do Ministério do Mar para a região sul prevê encontros com associações de pescadores e peixeiras. Em São Filipe, a associação está preocupada com a necessidade de drenagem e vedação do cais de pesca, como explica o presidente Jorge de Pina. A principal preocupação que é o nosso cais de pesca, que se continua areado e depois aberto, porque tem tudo condições lá, por exemplo, porque tem casetas para guardas de materiais dignas, tem problemas de acumulação de lixo, que o assim não se resolver, de pôr alguns contentores lá, mas do mês para lugar ser fichado, se pode ter mais controle e menos invasão de terceiros. Vera Godinho assina o contrato de programa para a fibragem de 22 dezenas de embarcações de pesca num montante aproximado de 2.000 contos. Jorge de Pina lamenta que o número de pescadores beneficiados fique aquém dos 50%. Eu tenho uma área distante de tal embarcação e 22 que representa 50%. Mas alguém você pensa fazer para que os outros tenham essa possibilidade? Eu estou a fazer através de projeto. Estou pedindo para a segunda fase. Formação de mergulhadores é outra preocupação da Associação dos Pescadores de São Filipe. A delegada do Ministério do Mar para a região sul estará também nos Mosteiros e em Santa Catarina, onde decorre um programa de formação. O presidente da Associação dos Pescadores de Santa Catarina, António Miranda, vai também partilhar preocupações com Vera Gominho. Pescadores talvez está passando o tempo 3 a 4 meses sem ir para o mar, então ele também esteve, por exemplo, tinha uma câmara frigorífica para conserva esses pescados que depois no período, por exemplo, que as catapultas é bem pesca, tendo aquele peixe de reserva lá, eles podem utilizá-lo para vender durante aquele período. Essa comunidade pescatória que é de Alcatraz, que tem um complexo de pesca e nesse momento essa carece também de nova fase de financiamento para poder estar completo. Nesta deslocação à Ilha do Fogo, a delegada do Ministério do Mar para a região sul tem na agenda encontros com os presidentes das 3 câmaras municipais, com associações de pescadores e com a delegação do Ministério da Enapor na ilha. Este é o Jornal da Tarde, aqui nas antenas da sua RCV, 13 horas e 22 minutos. Vamos agora até a Ilha do Sal. A Ilha do Sal que acolhe as Olimpíadas do Desporto Escolar, edição 2024, evento que está a ser acompanhado pelo repórter Moisés Évora, que se junta a nós em direto com mais informações sobre as atividades que vão decorrendo durante o dia de hoje. Moisés Évora, muito boa tarde. Sim, muito boa tarde para ti e para o auditório da Rádio Pública. Deixa-me dizer-te que terminou há poucos minutos o jogo de futsal entre a Sal e Boa Vista. A Sal a vencer por 3-1. Foi um jogo picadinho, um jogo com muito apoio, tanto adeptos da Ilha do Sal como adeptos também da Boa Vista a puxarem pelas suas cores. A seleção do Sal tem só vitórias e fica em primeiro lugar neste grupo no que diz respeito ao futsal. No que diz respeito ao handball, adiantamos também que durante a manhã de hoje tivemos vários jogos. Olavo Muniz 11, São Nicolau 8, Santiago Sul, concretamente Cónigo Jacinto 21, Horácio Silveira do Maio 4, Santiago Norte 13, Brava 3, São Vicente Lugero Lima 18, Boa Vista 3 e em futsal, como dissemos há momentos, terminou a partida. Mas continuando ainda com a atualidade para o auditório, adiantamos que temos resultados relacionados com o atletismo. Arremesso de peso em masculinos, Olavo Muniz, primeiro lugar, Sandro Fonseca com um lançamento de 10.52, segundo lugar para Sandro Lopes de Regina da Silva São Vicente e terceiro lugar para Francisco Gomes, ele que é um atleta da capital do país, Santiago Sul, então ele a conseguir também ficar no terceiro lugar. Em femininos, primeiro lugar para Deusa Silva, que é de Santiago Sul, segundo lugar para Sasha Semedo,
de Olavo Muniz. Deusa teve então um lançamento de 9.57 e terceiro lugar para Dina Miranda de Mosteiros, Ilha do Fogo. 400 metros em masculinos, André a conseguir 56.16. Ele é da Escola Pedro Gomes, portanto da capital do país. Ismael Lopes a ficar na segunda posição, ele que é de Olavo Muniz. Sandro Fonseca na terceira posição. Olhando para a prova feminina, podemos adiantar também que Silvanilde Gomes foi a grande vencedora. Ela a conseguir também ficar então em primeiro lugar. Beatriz Alves de Olavo Muniz em segundo lugar. No que diz respeito à campeã vencedora é de Santo Antão. Terceiro lugar para Daina Carvalho de Olavo Muniz. Terminou há minutos então o jogo de futsal, tudo a decorrer aqui no Poliesportivo. Há uma outra informação que podemos adiantar ainda para os nossos ouvintes, que diz respeito a uma outra prova de 100 metros, com Gerson de São Vicente a conseguir também um tempo de 11:24 no que diz respeito à prova masculina. Vamos então atualizando informação para o auditório. Muita festa, muita movimentação aqui na Ilha do Sal, tendo em conta os jogos, ou melhor dizendo, as Olimpíadas do desporto escolar, com a Rádio Pública a acompanhar. Muito boa tarde. Hoje assinala-se o Dia Internacional em memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico de escravo. O secretário-geral da ONU destaca a atualidade marcada pela luta visando a igualdade de direitos e liberdades. Reportagem com a ONU News. As Nações Unidas fazem um apelo pela rejeição do legado de atos contra a humanidade ao marcarem o Dia Internacional em memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico de escravos, neste 25 de março. Um evento solene na Assembleia Geral juntará dezenas de participantes, incluindo altos funcionários das Nações Unidas, académicos e palestrante jovem Yolanda Renee King. Ela é autora e neta do falecido líder dos direitos civis norte-americano Martin Luther King Jr. Em mensagem de vídeo lançada pela data, o secretário-geral convoca o mundo a tomar medidas de reparação para ajudar a superar gerações de exclusão e discriminação. O chefe da ONU pede ainda que seja dado espaço e condições necessárias para a cura, formas de indenização e justiça. Ele mobiliza todos a atuar por um mundo livre de racismo, discriminação, intolerância e ódio. Guterres sublinha que os africanos escravizados lutaram pela sua liberdade durante 400 anos, enquanto potências coloniais e outras cometiam o que chama crimes horríveis. Guterres menciona ainda o acúmulo de fortunas por muitos dos que organizaram e dirigiam o comércio transatlântico de escravos. Nessa realidade, os escravizados foram privados de educação, saúde, oportunidades e prosperidade. Na sede da organização, 2 exposições ilustram o tema em eventos que estão em conexão com cerimónias e atividades realizadas em escritórios das Nações Unidas em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou hoje totalmente inaceitável a decisão de Israel de proibir mais comboios humanitários da Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos para o norte da faixa de Gaza. Para Guterres, aqueles que tomaram a decisão devem assumir a responsabilidade face à história pelas consequências em relação à dramática situação da população no norte de Gaza. Guterres está hoje na Jordânia a propósito do Ramadão, o mês sagrado muçulmano, que também o levou no último fim de semana ao Egito, onde visitou a passagem de Rafah, único ponto não controlado por Israel até Gaza e por onde passa a maioria da ajuda humanitária. Ontem, o comissário-geral da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos disse que Israel não vai aprovar mais comboios humanitários com destino ao norte da faixa de Gaza. O secretário-geral da ONU afirmou no Egito que o mundo está farto do pesadelo sem fim em Gaza após mais de 5 meses de guerra entre Israel e o Hamas no território palestiniano. A ofensiva em Gaza já provocou mais de 32 mil mortos, de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde palestiniano, que é controlado pelo Hamas.
Pelo menos 25 pessoas morreram na sequência de chuvas fortes registradas em vários estados do sudeste do Brasil, como o Rio de Janeiro e Espírito Santo, indicou o mais recente balanço oficial. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil brasileiro disse em comunicado que 17 mortes foram registradas no estado vizinho do Espírito Santo, mais 5 do que no anterior balanço divulgado sábado à noite. A tempestade deixou vários milhares de pessoas desalojadas, disse o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, numa mensagem publicada durante a madrugada de domingo na rede social X, antigo Twitter. Estas tragédias estão a intensificar-se com as alterações climáticas, é o que diz Lula da Silva. Também o presidente brasileiro expressou solidariedade aos familiares das vítimas e garantiu que o governo está a trabalhar com todas as autoridades locais para proteger, prevenir e reparar os danos das cheias. A tempestade deveu-se à chegada de uma frente fria que causou estragos a meio da semana no estado do Rio Grande do Sul, tendo afetado em seguida São Paulo e Rio de Janeiro, antes de chegar a Espírito Santo, explicaram os meteorologistas brasileiros. 13h31. Orlando Lima, recordemos os títulos que fizeram esta edição. Também a Santos. Ex-administrador não executivo do Fundo do Turismo nega que tenha havido má gestão do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo, mas reconhece a necessidade de melhoria do quadro legal. Hernani Trigueiros foi ouvido hoje na Comissão de Inquérito sobre a gestão do Fundo de Sustentabilidade para o Turismo e o Fundo do Ambiente. São Vicente vai sofrer uma diminuição na produção de água a partir desta quarta-feira e até a próxima segunda, 1 de abril. Isto devido a um programa de manutenção preventiva das 2 unidades dessalinizadoras da Ilha do Porto Grande, conforme avança a Eletra. O presidente da Câmara de Mosteiros acredita que a internacionalização do Café do Fogo passa pela mobilização de parceiros internacionais. Fábio Vieira defende que é também necessário maior engajamento dos produtores. Embaixador extraordinário e plenipotenciário de Cabo Verde junto da República Italiana tomou posse hoje. As relações entre Cabo Verde e Itália têm uma base sólida, considera o novo embaixador, indicando que o foco da missão é trabalhar no reforço da cooperação bilateral e multilateral entre Cabo Verde e Itália. Neste jornal ouvimos também as preocupações do secretário-geral da ONU, António Guterres, que considera totalmente inaceitável a decisão de Israel de proibir mais comboios humanitários da Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos para o norte da faixa de Gaza. Pelo menos 25 pessoas morreram na sequência das chuvas fortes registradas em vários estados do sudeste do Brasil, como Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tragédias estão a intensificar-se com as alterações climáticas, diz o presidente brasileiro Lula da Silva. Boa tarde, boa semana. Pois bem, boa tarde, boa semana. Orlando Santos Silva, na edição e apresentação deste Jornal da Tarde, técnica em São Vicente e Lídio Gomes, aqui na Praia de Dom Brito, e na apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 teremos aqui a Ana Ernestina Lopes com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.